Um instituto de pesquisa deseja aferir o quanto que os brasileiros assistem à televisão por dia. De acordo com a metodologia de pesquisa desse instituto, decidiu-se realizar a pesquisa com 1.000 pessoas, cujo resultado coletado é exibido na tabela a seguir. Sobre os dados coletados nessa amostra, e é aquela coisa que eu falei, né? Determine média aritmética, blá, 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 aquelas 6 medidas, tá? Só que agora para essa amostra aqui. E aí vem a tabela com os dados. Então, e aí eu vejo, nossa, a gente se atrapalhar pra caramba para resolver essa atividade, que o problema, então, na verdade, nem é estatística. A pessoa pode saber todas essas fórmulas aqui, não é fórmula, né? Tem coisa que nem é fórmula, mas pode saber todos esses conceitos aqui na ponta da língua e se atrapalha porque não consegue interpretar direito o que essa tabela está informando. Tá? Então vamos fazer devagarinho, vamos organizar de uma forma que fique mais fácil de raciocinar, tá? Porque a pessoa sai pegando tudo que é número que vê na frente, aí vai calcular a média aritmética, sem pensar no que está fazendo. Tá? Então, o que essa tabela está dizendo para mim? 200 entrevistados responderam que assistem 2 horas de televisão por dia. 300 entrevistados responderam que assistem 4 horas de TV por dia. Tá? E por aí vai. Tá? Então, quando eu quero saber a média aritmética desses valores, o que eu quero saber? Eu vou pegar 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 e dividir por 5? Tá? Não, eu tenho 1.000 respostas. A entrevista foi com 1.000 pessoas. Então, eu vou ter 1.000 dados e a média vai ser o somatório dessas 1.000 coisas dividido por 1.000. Tá? Aí você fala, pô, professor, mas nessa tabela não tem 1.000 valores. De fato, tá? Tem de uma forma resumida. Tá? Então, como que a gente pode reolhar esses dados para fazer a letra A, por exemplo? Tá? Então, vou reorganizar esses dados daquela forma de tripinha que eu estava fazendo os outros. Tá? Quando fala assim que 200 pessoas responderam 2, é que nem fala assim, você assiste quanto televisão por dia? Cara, 2 horas. E você? 2. E você? 2. E você? Tá? Então, eu vou ter um monte de respostas 2 aqui. Tá? Mais precisamente, 200 respostas 2. E depois, 300 respostas 4. 4, 4, 4, 4, 4. Depois, 6, 6, 6, 6, 6. Depois, 8, 8, 8, 8. E depois, 10, 10, 10, 10, 10. Tá? Então, aqui eu tenho 200 termos. Aqui eu tenho, né, 300 termos, 300 pessoas responderam 4 horas. Aqui 100 termos. Aqui 200 termos. E, finalmente, outros 200 termos. Tá? Agora sim, então, aqui os meus 1.000 dados, as respostas daquelas 1.000 pessoas que foram entrevistadas. Então, para fazer a letra A média aritmética vai ser... Já vou colocar aqui a anotação. Eu falei da média aritmética para uma população, que era aquele Mi. Né? Aqui não tem uma população, não estou entrevistando o país inteiro. Tá? Eu estou entrevistando um pedaço, uma amostra. Tá? Então, para diferenciar, a notação para a média aritmética de uma amostra é x barra. Tá? E aí? Vou ter que somar. Quanto é? 2 mais 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 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 8 mais 8 mais 8 dividido por 1.000. Claro, se eu tenho um somatório repetido de vários 2's e de vários 4's e de vários... eu posso reescrever isso usando multiplicação. Né? Então, esse somatório aqui dessa parcela aqui desses 200 termos, que responderam 2, tá? É fazer, então, quanto é 200 vezes 2. Mais isso aqui, 300 vezes 4. Mais 100 vezes 6. Mais 200 vezes 8. E mais os últimos 200 que responderam 10. Agora, eu divido tudo isso pela quantidade de termos. Tá?
Vocês vão ver na próxima questão, quando eu falar de média ponderada, que é isso aqui. Por isso que eu falei que tem um grau de parentesco muito próximo com a média aritmética normal. Tá? Então, vamos para a conta aqui. Ó, deixa eu fazer um comentário aqui no meio do caminho. Comecei a fazer as contas aqui. Se o camarada me corta esse negócio aqui com esse aqui, tá? Aqui dá 2, já tá com a vaga garantida. Então, esse somatório aqui dá 5.800, que quando dividido por 1.000, 5,8 horas por dia, né? Então, em média, o brasileiro assiste 5,8 horas de televisão por dia. O item B, eu quero saber a moda. E aí? Tá? E aí, cuidado. Tem gente que erra olhando para essa tabela aqui, aí fala, pô, a moda é 200. Olha quantos 200 eu tenho aqui. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa está aqui, na quantidade de horas que as pessoas assistem à televisão. Você fala, então não tem moda, porque só aparece um 2, um 4, um 6, um 8 e um 10. Tá? Mas também não é assim que eu vou ver. Tá? E aí, deixando dessa forma aqui, dessa tripinha, aí fica mais evidente como que a gente tem que ver a moda, né? Como que a gente vê a repetição das respostas dadas pelos entrevistados, tá? Então, qual é o termo que mais aparece? Está até aqui sinalizado já, né? Então, 300 pessoas responderam que assistem 4 horas de televisão por dia, tá? Então, é disparado aqui o que mais tem resposta, tá? Então, a moda é, tada, 4. Agora, a mediana. Bom, eu vou aproveitar que nessa tripinha já está todo mundo em ordem crescente, tá? Já está em ordem, né? Aqui, também um erro muito comum é falar que a mediana é, sei lá, 6, né? Está em ordem crescente. Ou colocar isso aqui em ordem crescente e falar que é 200, tá? Gente, pelo amor de Deus. Tá? Então tem que pegar essas 1.000 respostas aqui e ver quem é o termo central, tá? Bom, se eu tenho 1.000 respostas, então eu não tenho o termo central, sacou? Eu tenho que pegar, então, a média aritmética dos dois centrais. Mas tá, onde que estaria o meio dessa coisa aqui? Tá? Então, 2, 4, aqui é o 6, é esse aqui que é o meio? Não, não é nada disso. Se eu tenho 1.000 termos, então eu vou dividir em 2 partes de 500. Tá? E onde que está? Ó, 1, 2, 3, 200, 200, né? Esse é o duzentésimo termo, né? Já que aqui eu tenho 200, então 200, 201, 202, esse termo aqui qual é? Esse termo sim é o de ordem 500. Vou colocar aqui, é o termo 500. E esse aqui, né, o seguinte, é o termo 501. Então, o meio desse meu conjunto de dados está aqui, entre o 4 e o 6. Tá? Então, eu preciso, para calcular a mediana, eu preciso da média aritmética desses dois caras. Então, a mediana vai ser a média aritmética do termo 500 com o termo 501. 4 mais 6 dividido por 2, se eu não errei nas contas, 5. Então, 5 horas por dia. O desvio médio, tá? Então, para saber o desvio médio, eu preciso saber a média dos desvios. Já não vou nem mais olhar para a tabela para não causar confusão. Já vou olhar direto para essa tripinha aqui, tá? A minha média aritmética deu 5,8, tá? Então, eu preciso saber o quanto que cada termo aqui se afasta, né, a distância para esse 5,8.
Tá? Então, esses 200 primeiros aqui, cada um deles tem a distância de 3,8. Então, vou ter uma nova tripa, assim, só dos desvios, né? Vou colocar assim, 3,8, né? Um monte de 3,8 aqui. Então, 200 termos de 3,8. Vou colocar ponto para não confundir com essa vírgula, né? Então, 200 termos de 3,8. Aqui, qual a distância do 4 para o 5,8? 1,8 ou 1,8, né? Então, vou ter 300 desvios de 1,8. Depois, a distância desse para o 5,8 é de 0,2, né? Do 6. Então, vou ter 100 desvios de 0,2. A distância do 8 para o 5,8 é de 2,2, certo? Então, vou ter 200 desvios de 2,2. E, finalmente, 200 desvios, a distância do 10 para o 5,8 é de 4,2. Então, 200 desvios de 4,2. E agora, então, para fazer o desvio médio, eu tenho que fazer a média de todos esses desvios aqui. E aí é parecido com o que eu fiz na média aritmética, tá? Vou ter que somar essa galera toda. Então, 3,8 mais 3,8 mais 3,8, mais 200 termos desse. A mesma ideia, vou fazer 200 vezes 3,8. Mais 1,8, mais 1,8, mais 1, mais 0,2, 0,2, mais 2. Então, já vou colocar tudo aqui direto, fazendo as multiplicações necessárias aí, né? Esse somatório de 300 desvios de 1,8, mais 100 desvios de 0,2, mais 200 desvios de 2,2 e 200 desvios de 4,2. Tudo isso dividido por quanto? Quantos desvios eu tenho aí? Se eu tenho 1000 termos ali, né? 1000 respostas, então vou ter 1000 desvios. Pronto. Finalmente, fiz as contas aqui, tá? De todas essas multiplicações. Depois somei essa galera, deu 2.600, que dividido por 1000, então dá um desvio médio de 2,6 horas. Perdão. E agora a variância. Tá? E aí tem um detalhe cruel. Tá? Então esse aqui é o item E. Quero saber agora a variância amostral. E aí tem uma diferença do cálculo da variância amostral para a variância populacional. Tá? E é uma coisa muito esquisita, tá? Para quem não tem a ferramenta de cálculo que, que permite que a gente entenda o porquê dessa diferença, mas eu vou, como isso é muito curiosa essa diferença, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um artigo, né, que tenta resumir essa diferença. Tá? Esse artigo ele usa então conceitos de matemática do ensino superior, então não é
para aluno de ensino médio querer tentar entender, porque tem muita coisa que ainda precisa ser vista, tá? Mas eu vou deixar então para registro, para falar que não é uma coisa que, sei lá, caiu do céu, tá? Na variância populacional, aquela que a gente calculou lá na questão, nas questões anteriores, a gente pegava a média dos quadrados dos desvios, né? Então, se a gente até já tem aqui a expressão para a média dos desvios, tá? Então, se você pensa assim, então para variância é só eu pegar 200 vezes 3,8 ao quadrado, tá? Mais 300 vezes 1,8 ao quadrado, mais 100 vezes 0,2 ao quadrado, e por aí vai. E divide por 1.000. Sim. Na variância amostral, a diferença a única diferença. A gente não vai dividir por 1.000, pela quantidade lá de elementos que responderam a pergunta. A gente vai dividir por 1.000 menos 1. A gente vai dividir por 999. Bizarro, né? Até, sim, poderia tentar dar uma explicação, mas fica longa, maçante e inútil. Por isso que eu acho mais conveniente deixar o link para o artigo para quem quiser, por conta própria, tentar entender. Tá? Lembrando que que para entender perfeitamente o que está acontecendo, precisa ter noções de matemática do ensino superior. Então, de fato, a gente aqui no ensino médio tem que meio que entubar isso aí. Beleza? Mas assim, pelo menos é fácil de fazer. Tá? E eu já vou usar também a anotação, tá? Para variância amostral. Lá da variância populacional era o sigma quadrado, né? Aqui é o S ao quadrado. É bom que é mais fácil de escrever. Tá? Então, é o nosso S mesmo, não o S grego. Tá? S ao quadrado. Então, vai ser toda aquela galera que eu falei. Eu vou escrever tudo aqui, depois a gente vai para os cálculos, tá? Então, 200 vezes o desvio ao quadrado, 300 vezes o outro desvio ao quadrado, e por aí vai. Bom, então agora eu terminei as contas aí. Fiz essas coisas ao quadrado, tudo, calculei aqui, tá? E lembrando que a diferença da variância amostral para a variância populacional é que eu vou ter que dividir pela quantidade de respostas, né? Quantidade de elementos, menos 1, tá? Ou seja, vou ter que pegar toda essa galera aqui do somatório e dividir por 999. O efeito prático, e isso é muito mais por efeito teórico da coisa, tá? Eu vou até colocar um pedacinho do teorema que eu costumo mostrar em sala, mas não vou comentar, vou dar um print aqui e vocês veem com calma por conta própria, que é meio que um resumo do que aquele artigo que eu indico no link trata, tá? Um resumo muito... Se eu dividisse por 1.000, isso aqui daria 8,360, certo? Mas, fazendo a conta como tem que ser, dividindo por 999, dá 8,368, aproximadamente. Tá? Se eu fosse usar, sei lá, uma casa decimal só, seria a mesma coisa, 8,4. Tá? Então, essa diferença ela é mais relevante para a teoria, né, de valor esperado da variância de uma amostra. Tá? E valor esperado é um outro conceito de estatística que a gente não vai ver aqui, tá? De estatística e probabilidade, mas que é assunto de ensino superior. Tá? Então, deixa eu tirar isso aqui, que não é isso que interessa para a gente. Tá? Então, feita aí a variância. Né? Variância não faz sentido a gente colocar unidade, tá? Então fica esse 8,368 misterioso aí. E para finalizar, tá? Depois eu coloco o teorema que eu falei. Vamos só terminar de fazer as contas aqui. E agora o item F, o desvio padrão. Tá? A fórmula para o desvio padrão é a mesma. É a raiz quadrada da variância. Tá? Só que aí eu tenho que tomar um cuidado. Para o desvio padrão da amostra, a variância tem que ser calculada fazendo esse n menos 1. Tá? Então, tanto que a notação para desvio padrão também é S, né? Tipo tirar aquele ao quadrado, que vai ser então a raiz quadrada desse 8,368.
que dá aproximadamente 2,89, tá bom, só duas casas decimais, horas. Né? Se pensar na variância, seria hora ao quadrado? Claro que não, né? Então, beleza. Terminamos, sobrevivemos, espero. Tá? Vou colocar então só aqui o print da explicação sobre essa maluquice de calcular a variância amostral fazendo n-1. E aí, quem tiver a fim de conhecer mais o porquê dessa diferença, da variância populacional para a variância amostral, vai fundo.